Gente, bom dia, bem-vindos de volta ao nosso Clube do Livro. Mais um dia, terceiro e penúltimo dia de discussão, credo como passa rápido, né? E a gente volta então à terceira parte do Queijo e os Vermes. E hoje nós temos a Ellen como primeira apresentadora, a Gabi como segunda e a Larissa como comentadora. Vamos lá? Bom dia, gente. Eu sou a Ellen, eu sou do terceiro ano de História e como apresentadora 1, hoje eu vou estar fazendo uma retomada das discussões que a gente levantou na reunião passada, né? Então, na reunião passada, houveram muitas discussões, né? A leitura do livro está sendo bem gostosa. E durante o clube, a gente está levantando e descobrindo questões que, às vezes, a gente lendo sozinho o livro lá na nossa casa, a gente acaba nem percebendo que tem pontos e aspectos tão importantes naquelas páginas que a gente leu, né? Mas quando aí a gente vem para a discussão aqui no clube, a gente acaba refletindo sobre muita coisa. Então, na última reunião, a gente discutiu sobre como o Menóquio pensava, porque a princípio ele dizia, quando ele era interrogado, que tudo que ele dizia era tudo da cabeça dele, né? Que ele tinha criado essas próprias ideias malucas aí que ele tinha, audaciosas. Só que o próprio Ginsberg, o próprio autor, ao decorrer do livro, ele vai desmentindo isso. Ele diz que o Moleiro, tudo que ele pensou foi construído e influenciado por tudo aquilo que ele leu e por tudo aquilo que ele ouviu falar. Então, assim foi se criando o modo de pensar dele. Ainda eu lembro que a Flávia, ela comentou que nós, principalmente nós historiadores, somos como Menóquio, né? Que de início a gente não pode falar por si próprio, a gente precisa pegar a ideia de vários autores, construir uma base para depois a gente construir e trabalhar a nossa ideia, né? Pois nada é novo, tudo vem de algum lugar. Então, dentro desse contexto, a formação intelectual do Menóquio, ela foi uma mescla da cultura oral que ele vivenciou com a cultura impressa que existia na época, que na época existia muita troca literária, muita circulação de livros, né? As pessoas emprestavam livros uns para os outros. E isso acabou nos levando à discussão sobre a história oral, que a história oral era a mais presente no cotidiano do Menóquio, principalmente naquela época, porque naquela época muitas pessoas não sabiam ler, né? Ainda era uma surpresa o Menóquio sendo um moleiro, ele ser letrado, ele saber ler, ele saber escrever. Então a gente também refletiu sobre o conto dos Três Anéis que o Gustavo trouxe para a gente, que fez a gente pensar sobre qual religião seria certa. E isso é uma coisa que também tem reflexos nos dias de hoje, que, se eu não me engano, também foi a Flávia que disse que estamos parados na história. A gente não mudou quase nada daquela época para cá, em questão de se chegar a uma conclusão de qual religião seria correta. E até hoje isso não tem resposta. Ninguém sabe afirmar, ninguém pode afirmar qual religião é a correta, porque a religião é uma cultura, ela é uma construção humana. E até podem falar que daquela época para cá, o que mudou foi a questão da Inquisição, que naquela época existia e agora não. E eu achei muito interessante que a gente falou sobre a Inquisição hoje estar acontecendo nas redes sociais, né? Um massacre virtual da intolerância religiosa. E aí, ainda na questão da intolerância e da tolerância, foi trazida uma ideia de que talvez naquele período existisse uma certa tolerância religiosa. E a gente pensou, nossa, é possível afirmar que naquela época eles eram tolerantes religiosamente, né? Idade Média, Tribunal de Inquisição. Então, como que a gente podia falar de tolerância religiosa naquela época? Aí ainda eu acho que foi o Gustavo que disse que, se a gente parar para refletir, talvez essa tolerância existisse dentro das culturas populares, era uma tolerância popular. As pessoas conheciam diversas religiões, não as pessoas do clero, da igreja, as pessoas populares mesmo, elas conheciam diversas religiões e elas aceitavam, elas tinham a dela, mas elas sabiam que o outro também tinha a dele, né? E eu encerro também falando que a gente, acho que encerrou falando sobre a igreja em si, ela era uma bagunça, só que ela estava construindo ainda seus conceitos, não estava tudo pronto, só que eles queriam impor esses conceitos que eles estavam construindo por meio da violência. Então eu fiz um resuminho, uma retomada bem
bem curta do que a gente viu na reunião passada, e eu encerro a minha apresentação aqui. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Gabi. Caso vocês não estavam aqui na primeira sessão, estou no quarto ano de História, só me apresentando de novo. Então, eu elenquei alguns pontos aqui para começar a nossa discussão. A primeira delas, assim que a gente começa a ler, né, os capítulos que a gente designou para hoje, o autor ele vai falar da importância da difusão da imprensa, né? Ele vai falar que... Desculpa o barulho do caminhão. ele vai falar assim que a difusão da imprensa ela foi uma vitória da escrita sobre a oralidade, ao mesmo tempo que ela foi uma vitória da cultura como privilégio. E eu achei isso muito interessante porque volta no conceito de circularidade, que a gente pensa assim, tá, a difusão da imprensa venceu, consagrou, entre aspas, assim, né, a oralidade. Como que isso aconteceu? Porque a gente pensa assim, naquela época a maioria das pessoas não era alfabetizada, né? Como que elas colocaram essa cultura oral? Como que elas escreveram isso? Como que elas difundiram isso na imprensa? Aí entra a questão da circularidade, né? Daquela coisa, a cultura dominante vai consumir a cultura dominada. É que esses termos não são muito certos, né? A gente conversou sobre isso na primeira sessão, mas vai rolar essa circularidade. Então, tecnicamente, os dominantes vão falar sobre os dominados, é assim que a gente conhece os dominados, porque os dominantes falaram deles. É mais ou menos isso. Então, eu achei muito interessante essa parte que ele comentou sobre a imprensa, né? E a imprensa, ela não é só jornais, né? Que a gente fala imprensa, a gente pensa em jornais. A imprensa realmente o fato de você imprimir alguma coisa, né? Que no caso eram os carimbinhos, né? Que eles usavam a imprensa, ainda era dos carimbinhos, era bem diferente da que a gente conhece hoje. Outra questão interessante é do materialismo, que ele fala que as ideias do Menóquio, elas eram todas mais materiais, né? E aí ele vai dar o exemplo de quando o Menóquio fala de Deus, que Deus seria um pai de todos, que Deus seria uma autoridade e que Deus seria um patrão. E essa parte do patrão que é legal, porque ele vai falar assim, que Deus não criou o mundo. Deus fez com que os anjos criassem o mundo para ele. Então Deus é o patrão, é como se Deus fosse o dono de terras e Deus contratou esses anjos para criar o mundo para ele. E eu achei isso sensacional, a sacada que esse cara teve, eu achei sensacional. Deus é um patrão, Deus é a autoridade, Deus é o dono de terra e todos nós aqui trabalhamos para Deus, vocês da igreja trabalham para Deus, né? Vocês são trabalhadores. Do mesmo jeito que a gente é trabalhador aqui, vocês são trabalhadores de Deus. Deus só manda, Deus manda, vocês obedecem. Basicamente isso. Achei muito interessante essa questão. E agora eu vou citar na página 116, que é uma anotação que eu fiz, que eu achei perdida aqui, do último clube do livro que eu participei desse mesmo livro. Só achando aqui, ó. Página 116. Nas impetuosas definições que Menóquio lançava aos concidadãos, seria preciso ver a tentativa consciente de traduzir as abstrusas concepções de Servet como ele as compreendera, numa forma acessível a interlocutores ignorantes. Por que eu anotei isso aqui? A gente estava tendo uma aula de PPP3, Pesquisa da Prática Pedagógica, e a gente tinha lido um texto sobre transposição didática. E aí eu anotei aqui, ó, transposição didática. É anacrônico a gente falar, né, transposição didática nesse contexto, mas para quem não sabe o que é transposição didática, é quando o professor pega um conteúdo intelectualizado, conteúdo acadêmico, e transfere ele para uma linguagem acessível. E eu fiz essa sacada quando eu estava lendo, eu pensei assim, foi isso que o Menóquio fez, ele pegou esses livros, que eles eram um pouquinho mais densos, mas que ele entendia, e ele transpôs isso na linguagem dele para começar a falar para as pessoas. Ele estava fazendo uma transposição didática, entre aspas, né, obviamente, porque a gente não pode, para não cair em anacronismos, mas é essa a ideia, né, ele pegava isso, as coisas que ele lia, as coisas que a gente conversou na reunião passada, e ele falava sobre isso, ele transpunha isso. Outro ponto interessante, que já está logo depois na página 119,
quando ele fala das contradições do Menóquio, né? Aí volta naquela questão da materialidade, que o Menóquio caía na contradição da alma. E aí eu anotei aqui, página 119, que ele está citando o interrogatório, né? Ele fala assim: o Senhor disse que nossas almas retornam à majestade de Deus e já afirmou antes que Deus não é nada além de ar, terra, fogo e água. Como então as almas retornam à majestade de Deus? E aí? Como? E aí ele ficou, não sei. Ele ficou pensando um pouco, ele teve que, né? Então, dá para perceber que nem o pensamento dele era redondinho. Ainda tinha coisas que ele não conseguia pensar direito, né? Ele não sabia responder isso. E a alma? Aí ele foi trabalhar isso depois, né? Ele foi pensar um pouco. Aí ele falou: todas as coisas do mundo são Deus, e acredito que as nossas almas se tornam as coisas do mundo bem como agradar a Deus. E é isso, né? E por fim, a última coisa que eu achei interessante da gente falar é quando ele critica as pompas da igreja, né? Ele fala que as leis e mandamentos servem para engordar os padres. Essa parte eu achei sensacional. E aí ele finda o capítulo, né? Ele acaba transcrevendo uma carta de perdão que o Menóquio enviou para a igreja, né? O capítulo 44 é a transcrição dessa carta de perdão. E é interessante porque no começo do livro, né, assim que o Menóquio é acusado, que ele está lá para ser acusado, ele não quer se desculpar, ele quer falar. Tanto é que é nesse capítulo aqui que acontece que eu falei, nesse capítulo não, nessa sessão, que eu falei para vocês da semana passada, que ele fala que ele gostaria de falar as ideias dele para o rei e para o papa, né? Acontece isso aqui, ele traz isso aqui. E essa carta de perdão acaba não adiantando muito, ele acaba sendo condenado, né? Ele vai preso, ele fica, acho que 3 anos preso, e aí depois disso, né, assim, no último capítulo mesmo que a gente leu para a sessão de hoje, fala que ele pediu, né, para os bispos lá, para o pessoal da Inquisição, como é que fala quando você manda um... Ai, caramba, eu esqueci o nome. Quando você manda um negócio... Não tô falando nada com nada, né? Quando você fala assim, ai, caramba. Se Nossa, eu você perdi tentar totalmente. explicar um pouquinho, a gente ajuda, Gabi. Ai, ó, o cara tava preso, mas ele não queria mais estar preso. Aí ele mandou o negócio, como que chama? Requerimento? Que ele fala. É Pra, tipo pra, tipo, um pedido para revisão da pena. isso, exatamente. Exatamente isso. Aí ele pediu para revisar a pena dele, né? E aí o pessoal lá acabou vendo que ele estava realmente numa situação degradante. E falava que pediram relatório do pessoal que estava, dos caras que estavam lá, esqueci o nome dos caras que ficam na prisão, e falaram que ele rezava todo dia, que ele fazia isso, que ele fazia aquilo, que ele fazia não sei o que lá, adorava imagens, pediu imagens, não sei o que, não sei o que lá. E aí eles falaram com os inquisidores, reconheceram sinais de uma autêntica conversão. E aí eles colocaram o Menóquio no regime semiaberto, né? Que ele já ele ia cumprir, continuaria cumprindo a pena dele, mas em liberdade, que não é regime semiaberto, né? Esqueci o nome disso, mas vocês entenderam. Mas enfim, eu acho que é isso. Acho que deu para passar bem assim por tudo que o autor tratou nesses capítulos, que é bastante coisa. Mas enfim, eu encerro minha fala aqui. Olá, eu me chamo Larissa, estou no 3º ano de História do Uni Sagrado e, como comentadora, eu decidi trazer aqui algumas considerações e algumas perguntas que podem abrir um debate com relação a elas. Primeiramente, visando inserir o Menóquio em condições resultantes de uma tensão entre
cultura impressa e oral, como bem dito pela Ellen e pela Gabi, erudita e popular, subjetiva e dotada de influências exteriores, como os livros e conversas que ele teve com outras pessoas. O Ginsburg, em determinado momento, ele reflete de que maneira um simples moleiro desafia a relação entre escrita e poder, o que eu achei fantástico. E queria perguntar para vocês, né? São duas perguntas, uma mais específica e uma mais geral. De que maneira ocorria essa relação de escrita e poder que Menóquio acabou por enfrentar na época? E qual a importância dos livros, né, para a formulação do pensamento de um indivíduo naquele contexto? É interessante, quando eu iniciei a leitura, eu não imaginava o quão importantes seriam os livros que Menóquio leu para o seu próprio pensamento. Eu achava que nós discutiríamos o pensamento de Menóquio em si. Mas os livros aqui formam uma base fundamental. E a maneira com que ele os interpreta e fala com as pessoas de maneira mais simples e deixa o mais rebuscado para os reis e os príncipes, que ele não conseguiu chegar, mas chegou no Tribunal do Santo Ofício, é muito interessante. Então, são essas as reflexões que eu deixo como abertura do debate. E é isso. Eu vou botar um pouquinho mais de pimenta aqui, gente, que é algo que eu sempre fico pensando, e claro que isso até foi um pouquinho discutido, talvez no nosso primeiro encontro, mas isso vai e volta na nossa cabeça, pelo menos na minha enquanto eu leio, que é até que ponto a gente pode olhar para o Menóquio como alguém que está fora da casinha, alguém que perdeu o juízo, quer dizer, ele de fato é alguém que tem conhecimento, isso é inegável. Mas quando botam ele contra a parede, ele já não sabe como colocar isso. Então, essa questão das almas, né? Do tipo, então, como é que é? Ó, em primeiro lugar, esse é um conhecimento absoluto sobre uma questão filosófica colocada pelos pré-socráticos, dos elementos, daquilo que a gente é formado, né? Dos elementos naturais da natureza. E aí, só que depois que você aperta, ele escorrega, ele volta, né? Então, claro, isso para mim não me parece de forma alguma um posicionamento de alguém do que a gente chamaria de um louco, mas em alguns momentos parece que ele começa a pender para um lado e para o outro, né? Então, como é que tá essa visão de vocês em relação ao personagem? Tá ficando melhor no sentido de entender mais quem ele é, o que ele entende da vida, como que ele compreende a religião, que é o principal fator aqui, certo? A gente está discutindo fatores teológicos super pesados. Ou ele está cada vez mais fora disso, fora da casinha. Olha, foi como eu disse para a Flávia no começo da reunião, que eu estava um pouco confusa em relação a essa ideia das almas e do espírito, porque tem um momento que ele fala, né, dessas, acho que as almas são 7 almas, né, ele fala intelecto, memória, essas coisas, e aí depois ele fala que a alma e o espírito são uma coisa só. Aí depois tem toda aquela coisa do materialismo, que se o corpo morre, se tem que voltar para Deus de alguma forma, o espírito, eu fiquei um pouco confusa sobre qual é o ponto dele. Eu acho que nesse caso, nesse contexto, os inquisitores começam a fazer muitas perguntas em cima disso, que aí o Menóquio se vê, acho que foi a Gabi que falou, na contradição que ele mesmo fez. Não sei se faz sentido.
E então, e eu também fiquei um pouco confusa em relação quando fala sobre o mundo novo, novo mundo. Eu não sei se ele estava querendo dizer, acho que estou perguntando, né? Porque eu não entendi muito bem. Em relação ao paraíso, ele leu sobre essas coisas do novo mundo e ele queria dizer que o paraíso seria dessa maneira? Acho que essa é a minha pergunta. Então, tentando responder a pergunta da Maria Clara, esse novo mundo, eu acredito que ele não foi encontrado pelo Ginsburg. Ele nos dá dicas, né, do que era produzido naquela época com a denominação de novo mundo. Você tem um novo mundo de uma cidade em que tudo é permitido, que as pessoas andam nus e tudo mais. Você tem um novo mundo, ao contrário, de pessoas que são sérias, organizadas. Você tem um novo mundo de viajantes, né? Ele cita o Américo Vespúcio. Então, e você também tem um novo mundo citado ou remetendo à reforma protestante, né? A ideia de um novo mundo, de uma ruptura com o que estava acontecendo, de uma revolução. O Carlos Ginsburg ainda ele usa esse termo, né? De uma revolução que acontece e o novo mundo com a reforma. Então, eu acredito que ele deixa essa questão em aberto, assim como a maioria das questões, porque é difícil afirmar alguma coisa sobre Menóquio, justamente por essa complexidade das suas ideias. E respondendo um pouco o que a Flávia perguntou, que eu achei muito interessante, eu vejo o Menóquio, né, como um questionador. Eu acredito que com as leituras, assim como nós fazemos leituras e começamos a questionar, né, quando a Flávia deu a história da filosofia para a gente ficou maluco com todas aquelas leituras e começamos a questionar aquelas coisas. Nós questionamos, mas assim como Enoque, não definimos uma teoria nossa, apenas questionamos alguns aspectos do cotidiano. E eu acredito que por mais que ele quisesse falar com os reis e príncipes sobre tudo que ele achava, eu acredito que nem é sobre o que ele achava, mas sim sobre o que ele questionava, né? Ah, Deus, quem é esse Deus? Por que ele não aparece aqui? Quem é o Espírito Santo? E isso também sobre a questão social, né? Essa ideia das questões sociais e as questões teológicas que ele questionava. Então, eu acredito que, para além de formular uma teoria, ele era um questionador, e um questionador humano, que quando confrontado, né, com perguntas que o levam à contradição, esse era o objetivo dessas perguntas do tribunal, levar à contradição. Eu lembrei muito do tribunal da Joana d'Arc, que eu li sobre, e as perguntas tinham esse objetivo de levar o indivíduo à contradição e o condenar como herege. Então, sim, o Menóquio, ele acabou por não... Acho que, como todos nós, questionar demais, acabar formulando algumas coisas, mas não teorizando nada. E quando lhe foi pedido isso, ele se confundiu e, por fim, ele se redimiu. Né? Ele sofrendo ali, viu que não valia a pena começar a questionar, sabendo que ele ia ficar sem a família, né? O que é mais importante. A minha liberdade de pensamento ou a minha família. Ele optou pela família. Então, acho que um pouco das reflexões que eu tive. Falando um pouco sobre essa questão do novo mundo que a Maria Clara trouxe para a gente, né?
aí na 139, acho que esse último parágrafo, antes de mostrar a carta dele, né, do interrogatório, a carta de perdão, na verdade, né, diz o seguinte, ó, de qualquer modo, as palavras de Menóquio trazem, por alguns momentos, à tona as profundas raízes populares da utopia, tanto cultas como plebeias, frequentemente consideradas meros exercícios literários. Talvez essa imagem de um mundo novo contivesse algo de muito velho, ligado a uma memória mítica de uma remota era de bem-estar. Quer dizer, não rompia a imagem cíclica da história humana, o que era de esperar de que uma época que via firmarem-se os mitos da Renascença, da Reforma e da Nova Jerusalém. Não podemos excluir nada disso. Todavia, permanece o fato de que a imagem de uma sociedade mais justa era projetada de maneira consciente num futuro não escatológico. Não o filho do homem no alto, sobre as nuvens, mas homens como Menóquio, os camponeses de Monreale, que ele tentara inutilmente convencer, por exemplo, através da sua luta. Deveriam ser os mensageiros do novo mundo. Gente, vejam que o novo mundo aqui, ele está sempre entre aspas. Então, e aqui fica sempre essa questão muito dúbia de todo o texto, que no fim eu acho que o Ginsburg, ele leu tanto Menóquio que ele acabou ficando um pouco parecido com o seu objeto. Isso é muito comum, isso sempre acontece quando a gente estuda alguma coisa muito profundamente, a gente acaba pegando as características do nosso objeto, então não existe, de fato, essa questão total da neutralidade que todo mundo busca, mas aqui acho que duas coisas ficam claras, então, esse mundo novo é todo o percurso que está sendo trazido historicamente na Terra, de fato. Então, toda a transformação que vem acontecendo através da religião, através do protestantismo, a própria Inquisição logo mais vai entrar em decadência. Então, coisas estão acontecendo e estão passando por certas revoluções. E é interessante porque ele diz aqui sobre essas raízes populares da utopia culta e plebeia, que é exatamente o que é o Menóquio. Ele é culto e ele é plebeu, ele está caminhando sobre uma linha tênue que ora ele pende para um lado, ora ele pende para o outro. Né? E é exatamente isso que eu acho que a gente faz junto com ele, que o próprio Ginsburg faz também. Então, esse novo mundo é tudo que o Menóquio está trazendo. Ele é bastante metafórico, como tudo que o Menóquio diz é metafórico, e o próprio Ginsburg também acaba trabalhando na metáfora. E aí eu lembro da pergunta que a Gabriela pediu para a gente ir pensando para responder na última aula. De repente a gente pode começar já a pensar sobre se Menóquio é ou não é alguém à frente do seu tempo. E aí? E agora, né? Complementando o raciocínio da Larissa, quando ela respondeu a pergunta da Flávia, eu acho que o Menóquio, ele era um cara inquieto, porque além de ele ser um cara culto, ser um cara popular ao mesmo tempo, ele queria falar. Ele não queria só guardar aquilo para ele queria falar. Aí entra naquela coisa que eu falei da transposição didática. Ele acabou pegando tudo aquilo que ele pensou, juntou um monte de coisa. Eu não sei se eu vou achar a citação, mas quer ver? Que ele fala assim, ó. Temos os livros, as reações aos livros, as deduções a partir dos livros e os comportamentos. Então, ele juntou tudo e ele queria falar. E ele saía por aí falando. Foi por isso que ele foi parar no Santo Ofício, né? Porque ele saía por aí falando. Não tinha papas na língua. E depois ele ainda quis falar com o Papa, pediu para falar com o rei, pediu para falar com o Papa. Então, eu acho que essa é uma característica dele também. Ele ser inquieto. Ele não conseguia guardar aquilo ali para ele. Ele queria falar. É tipo aqueles... Não sei se na cidade de vocês tem, mas aqui, né, interior, tem bastante. Tem uns velhinhos, um senhorzinho, que fica por aí sentado nas praças. E aí, quando você passa, ele chama você para conversar.
Tem um aqui em Garça que ele leva uma bolsa cheia de foto. E aí ele começa a mostrar as fotos das aventuras dele, de quando ele foi não sei aonde, quando ele foi não sei o que, não sei o que lá. É que essa coisa inquieta, eles querem falar. Eu acho que Menoque é um senhorzinho desse daí, daquela época. Ele para, mas não quero falar minhas coisas. Quem que tá com a mão levantada? É Giovana? Pode falar. Não, que sobre essa questão, né, dele estar ou não à frente do seu tempo, que foi até comentado na reunião passada, foi algo que eu fiquei pensando, assim, né, depois que comentaram, de como às vezes a gente tem esse costume de pensar que pessoas de épocas antigas não tivessem, não que não tivesse essa capacidade, mas, tipo, nossa, como ele estava à frente do seu tempo, tipo, não necessariamente, né, ele estava, assim, dentro do tempo dele. Eu acho que a questão da história é que você é inscrito nela, você está sujeito às coisas que acontecem naquele período, né? Então, muitas pessoas, às vezes, deixavam de falar, de se expressar como Menóquio por medo, ou por alguma repressão, ou por falta de espaço também, de incentivo, mas isso também não tira o fato de que a pessoa fazia questionamentos, né? E não necessariamente ela precisaria ter acesso só a leituras, que a gente só de escutar, né, outras pessoas falando sobre determinado assunto, a gente consegue absorver isso e ter uma conclusão a partir disso, né? E acho que é muito do que o Menoque também fazia, não só porque ele também lia, tinha mais esse acesso. E é até uma coisa que a gente aprende, assim, eu vi até esses dias nas minhas aulas, né, de jornalismo, que dentro do diálogo a gente passa por esse momento de troca, de transformação, né? Então, muito do que a gente tem, do que a gente tem com conhecimento, vai passar por uma mudança a partir do fato que a gente coloca isso para fora e passa para outra pessoa, porque primeiro a gente vai ter que pensar em como vai passar isso para alguém, e quando a gente fala com alguém, a gente vai receber algo em troca, né? Seja em concordância ou em discordância. E a partir dessa troca, a gente pode ou continuar com a mesma ideia que a gente tinha, mas ainda assim vai absorver o que essa outra pessoa falou para a gente, né? E então, assim, pensando nisso, para mim, não necessariamente o Menoque estava à frente do seu tempo, né? Então, acho que é uma coisa interessante pensar que ele estava, assim, dentro do tempo dele, ele era uma pessoa que tinha mais essa gana, né, de falar e, tipo, não vou expor as minhas coisas, mas acredito que muitas pessoas que a gente nunca provavelmente vai conhecer, né, tinham muita coisa para falar também, e que às vezes eram muito mais atuais do que o que a gente até pensa hoje, né? Igual também comentaram em outros momentos, tem coisas que a gente até retrocedeu em muitos quesitos, né? Muito bom, Giovana, sensacional. Samira? Voltando a essa questão de falar, eu acho que nessa questão do menor querer falar e contar para todo mundo as ideias dele, eu vejo muita gente que é historiador ou que vai ser professor que a gente quer falar sobre, por exemplo, fazendo a pesquisa em iniciação científica, qualquer brechinha, eu quero falar do que eu estou pesquisando. Então, eu acho que assim, menor queria falar e a gente também tem essa questão de querer falar. Eu não sei se eu acredito muito que as pessoas sejam. Existem pessoas à frente do seu tempo. Eu acho que às vezes as pessoas estão exatamente no tempo delas. E ele estava lá questionando toda essa questão da religião, da Igreja Católica e tudo mais. E talvez ele seja uma pessoa necessária para estar lá questionando tudo isso e fazendo outras pessoas refletir. Talvez a gente não vai ter indícios disso, né? Mas com certeza ele fez alguém refletir sobre, será que isso está certo ou não? Então, não sei, falar é muito importante, talvez, tipo, que nem a Giovana também estava comentando, quando você fala, você espera receber alguma coisa em troca, né? Então, toda essa troca de conhecimento e tudo mais é tudo muito importante. A diferença, né, Giovana e Samira, que falar nesse período, você simplesmente ficaria morto. Você não falaria mais, né?
Não que hoje seja muito diferente, dependendo de onde você estiver e das coisas que você fala, você pode ser calado de outras maneiras, obviamente, não é? Mas ali falar de fato era um risco. A Larissa? Então, pensando um pouco na pergunta que a Gabi colocou, eu acredito que o próprio objetivo do Carlos Ginzburg seria situar Menóquio no seu tempo e mostrar que o moleiro pode sim ter essas ideias com as referências que ele teve. Então, a própria proposta do livro é justamente mostrar que um moleiro no século XVI pode pensar dessa maneira e não necessariamente ser exótico ou à frente de seu tempo, porque, aliás, isso é impossível de uma maneira tanto humana como histórica, né? Até classificaria como ahistórico, porque não é possível alguém ser além de seu tempo sem receber as referências que lhes é possível. Então, a pergunta da Gabi é interessante porque acredito que bate de frente com o próprio objetivo do livro, que é mostrar que não. Menóquio era um homem de seu tempo, justamente por conta de tudo que a pesquisa do Ginzburg sobre ele. Acho que é isso. E o que próprio acontece com o Menóquio, né, mostra, como a Flávia falou, que ele questionou e compartilhou, né, as ideias dele, e no final o que aconteceu com ele? Ele adoeceu de tanto tempo que ele ficou na prisão. Então, acho que é um bom exemplo, então, que sim, ele é um homem de seu tempo, porque as pessoas que se mostrassem não ser daquele tempo ia acontecer isso. E tem uma parte também, que acho que foi a Gabi que falou, né, sobre ele gostar de questionar e falar, que tem uma parte do Ginzburg que ele fala que, por ser interrogado e ouvido com tanta atenção por frades tão cultos, havia até um escrivão que transcrevia suas respostas, devia ser quase inebriante para quem até aquele momento tivera um público composto quase exclusivamente de camponeses e artesãos semi-analfabetos. Ai, gente, sensacional. Enquanto a Maria Clara falava, eu fiquei pensando, será que de repente o Menóquio não tinha uma certa ponta narcísica, né? Então vamos lá, agora eu vou falar, agora tem gente me ouvindo, escrevendo o que eu estou dizendo. Quer dizer, isso de fato talvez não seja, né, de alguém fora do seu tempo, porque isso é muito humano, isso faz. Tá bom, eu vou usar a palavra natureza humana, o conceito de natureza humana, apesar de ser muito complexo falar sobre isso, mas talvez seja da natureza humana, né? Essa questão de falar e ser ouvido, né? Ouvir e ser ouvido e por aí vai. Mas talvez ele não fosse de fato alguém tão especial assim. A diferença é que ele falou o que provavelmente outras pessoas gostariam de ter dito, mas seguraram a onda por conta da Inquisição, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que isso não fica resolvido. A gente fica fazendo, sem dúvida, Gabriela era um tagarela, né? Mas ele era muito astuto também em relação a isso, e por mais que ele possa ser esse homem do seu próprio tempo e tudo mais, eu acredito que ele tem. Se ele fosse uma pessoa, digamos, comum e ordinária, talvez isso não tivesse acontecido, a gente não estaria aqui falando sobre ele agora, o Ginzburg, né, não teria escrito, porque algo chamou a atenção, realmente foi um ponto fora da curva. E nós, historiadores, adoramos um ponto fora da curva, não é? Os jornalistas também, né? Enfim. Lourdes chegou. Lourdes, quer comentar alguma coisa? Oi, gente, bom dia. Hoje eu vou ficar sem comentários, porque eu estou muito deslocada aí, eu não consegui pegar o fio da discussão de vocês, mas estou quietinha aqui, usufruindo de tudo, tá bom? Espero a semana que vem poder contribuir mais.
Então, só complementando, né, o que a Flávia e a Maria Clara estavam comentando aí, talvez seja por isso que o Menóquio não quis escrever uma carta de perdão assim que ele foi convocado para a Inquisição, né? Porque o filho dele falou para ele, não, escreve uma carta de perdão, esquece isso aí. Mas o ego dele falou, ah, não, agora eles querem me ouvir, eles vão me ouvir, né? Então, só complementando mesmo o que vocês falaram, e já que adiantamos a discussão, né, de o Menóquio ser um homem à frente do seu tempo, eu confesso que eu não sei de quem que é essa citação, mas eu tenho ela muito clara na minha cabeça, que fala que os homens são frutos do seu próprio tempo, né? Os homens são... Eu até joguei aqui no Google para dar uma pesquisada aí, tava falando aqui no Google que era Marx, mas não tenho certeza, que os homens são fruto do seu próprio tempo. É a citação de algum historiador, não sei qual, mas é de algum, tá? Não sou eu que tô falando aqui, é algum historiador que eu não sei quem é. Mas é exatamente isso. E o Menóquio, essa ponta fora da curva, faz a gente pensar. Será que só o Menóquio pensava assim? Não, né? Mas ele foi o registro que a gente tem. Mas quantas mais pessoas será que não pensavam assim? Aí a gente volta lá na semana passada que a gente discutiu sobre colocar tudo em caixinhas, né? Ah, a Idade Medieval era assim, assim. E aí o Menóquio era esse ponto fora da curva. Mas será que ele era um pontinho só? Não era, né? Aí a gente começa a questionar, nossa, aí que o Ginsburg faz todo o trabalho dele. Da onde que ele tirou isso aqui? Ah, foi isso? Foi uma junção disso, com aquilo, com aquilo, com aquilo? E a gente percebe que, na verdade, é tudo uma bela, né? Não é merda. Uma bela explosão. Que a gente tem que falar uma bela merda, né? Mas enfim. Uma bela explosão, uma bela emaranhado de um monte de coisas. Mas, enfim, fui meio abstrata na minha última fala agora, mas vocês entenderam. Gabi, mas eu acho que a gente não precisa esgotar a sua pergunta hoje. Eu acho que ela é muito complexa. Eu lembro que quando eu estava na faculdade e estudei esse livro pela primeira vez, essa foi uma pergunta, era a pergunta mais pertinente. Afinal, ele é ou não é um homem do seu tempo? E a gente nunca vai resolver isso, na verdade, porque o Ginsburg deixa aberto. E essa é a graça. Para alguns isso vai gerar ansiedade, do tipo, ai meu Deus, eu não vou saber. Não, você não vai saber porque a vida é assim, a gente não resolve as coisas. Isso precisa ser contextualizado. São as múltiplas leituras que a gente vai tendo. Aqui tem gente de todos os tipos de formação. E por isso que é legal. Então, eu acho que cada um que lê vai acabar puxando essa questão para sua própria vida, interpretando dentro das suas próprias condições. E aí a frase de que o homem é fruto do seu tempo faz muito sentido. Obviamente, nós temos os extemporâneos, como alguns historiadores da filosofia colocam que o Nietzsche era um extemporâneo, alguém fora do seu tempo. Talvez o Menóquio fosse um extemporâneo, né? Mas aí a gente precisa avaliar exatamente o que seria ser um extemporâneo. Eu não sei se eu colocaria ele como extemporâneo, porque ele está reagindo às coisas que estão acontecendo ao seu redor. Ele está reagindo à Inquisição, ele está reagindo à quantidade de livros que existia naquele período, ele está reagindo a todas as coisas que estão ao seu redor, as questões teológicas que estavam muito em voga. Então, eu não sei, eu não colocaria, mas eu acho que a gente não precisa esgotar isso hoje, a gente pode voltar nessa questão na semana que vem, que é quando a gente encerra. Semana que vem não, né, gente? A gente vai ficar 2 semanas, né? Só dia 14, é isso? Tá, vai ter tempo de sobra, né, para a gente pensar sobre o assunto, terminar de ler. E eu acho que é muito complexo para a gente tentar resolver assim, né? Mas eu concordo com a Samira. Ele queria botar a boca no trombone mesmo, queria falar. É que ainda não existia divã nessa época, né, gente? O que você falou agora, Flávio, me fez pensar numa coisa. Vejam se vocês concordam comigo, né? Que eu acho que essa questão de ser à frente do seu tempo é só uma questão de validação. Por exemplo, as coisas que o Menóquio pensava naquela época não eram validadas, elas foram validadas depois. Então, as pessoas que validaram essas ideias depois começaram a pensar, não, então ele pensava à frente de seu tempo.
Você consegue pegar, se vocês acham que é válido a gente pensar assim, que realmente, é que nem o Nietzsche, na época que ele escreveu, aquilo pode não ter sido tão validado quanto foi depois. Por isso que depois o pessoal falou, então ele estava à frente do seu tempo, porque a gente está validando isso aqui agora. Se alguém discorda de mim, pode falar também, viu? Eu gostaria só de fazer uma observação, Gabriela, né? A sua fala me fez pensar também num outro aspecto, que é em relação aos documentos que nós temos desse período. Então, são documentos oficiais, ou seja, os documentos, principalmente os documentos da igreja. Então, nesse universo, nós temos uma perspectiva. E o Menóquio está falando dentre os populares, e que nós pouquíssimos temos referências. Será que no seu grupo ele era visto como um homem avante, ou ele compartilhava aquilo que era sentimento, que era olhar de mundo desses grupos populares? Né? Que, como a Flávia disse, e aí nós nunca saberemos isso, porque nós, enquanto historiadores, só conseguimos trabalhar com os registros que temos do passado, mas também é uma possibilidade, né, dele ser um representante muito característico do grupo ao qual ele pertencia, né? Exatamente, Lourdes, é exatamente isso. Muito louco, né? Acho muito louco. E aí a graça da gente falar sobre a história das mentalidades, não é? Então, afinal, o que significa ser um homem fruto do seu tempo? Isso é discutir mentalidade, discutir o que estava rolando. Então, por exemplo, aqui, né, no nosso grupo, quem seria uma pessoa fruto do seu tempo e quem seria considerado extemporâneo, né? Aquele que não está concordando com as coisas. É basicamente isso. E o que a Lourdes traz é sensacional, porque a gente trabalha com fonte. Qual fonte a gente tem disponível? Só tem fonte oficial. As fontes extraoficiais vão vindo. Talvez um dia a gente se depare com elas, ou talvez não. E aí fica de novo mais uma ansiedade do historiador e não saber o que aconteceu e como é que funciona, né? Aí entra até aquela questão que a Lourdes jogou na primeira sessão, história contraponto, né, Lourdes? Que é quando você pega o documento, mas você vai ver o contrapelo, que você vai ver o... É isso aí, gente, muito bom. História é lindo, não é, gente? Cada vez mais encantador. Mas somos suspeitos para falar, né? Exato, né? Olha, eu acho que a gente vai trazer todos aqueles que são de outras áreas para nossa força aqui. Nós estamos aqui na Lábia, né? Nós estamos na Lábia com o pessoal de jornalismo, né? Acho que as meninas são de jornalismo, é isso? Tem jornalista, tem bióloga, tem... que mais? Tinha o Marco que não apareceu hoje, mas que é, né, que tá na parte da igreja. Eu não lembro mais, gente. Isso, da psico, tem uma galera, né? Que legal. É rico, muito rico isso. Demais. Ô, Lari, você quer falar a palavra passe de hoje? Eu? Nossa, é muita... é muita responsabilidade, mas... deixa eu... Tempo. Beleza, anotado. Muito bem, gente. Mas alguém... Ó, tá passando o caminhão do gás aqui. Aquelas coisas, né, de estar em casa. Mais algum comentário? História incrível, né, Ana Luísa? Venha para a força. Muito bom. Eu acho que é isso então, né, pessoas? Muito bom, excelente discussão. Então, só lembrando, a gente se vê só dia 14, certo? Então, eu vou mandar no grupo, relembrando todo mundo bonitinho, mas dá tempo, então, de ler com cuidado esse final e, a partir daí, a gente termina o nosso clube, certo?
Então, bom Gente, dia. só uma pergunta aí. Nós teremos a discussão de outro livro depois desse? Como que está a programação aí? Pode falar, A Gabi. gente vai trabalhar numa nova lista, né, de livros de votação e a gente pretende divulgar essa nova lista no último encontro. A gente coloca aqui, aí vai ter a votação, aí no mês que vem, setembro, né? Que a gente vai fazer o encontro no dia 14, mas a gente vai ter essas 2 semanas para programar certinho o próximo clube. Aí em outubro a gente já começa a divulgar, acho que até final de setembro a gente pode se organizar certinho, né, Flávia? E começar a divulgar já na última semana de setembro as inscrições do próximo clube, para a gente fazer outubro. Aí o próximo clube vai ser outubro com o livro que o pessoal votar também, que nem esse aqui foi votação. A ideia é sempre fazer um mês sim, um mês não, né? Então tem esse mês de descanso. E já vou dizendo, gente, que eu já vou votar no Massacre dos Gatos, do Darton, hein? Já tô falando. Boa. Legal. Fechou? É isso então, gente. Um beijo. Até daqui 15 dias, é isso? Bom, Bom gente, dia. bom Tchau, dia. Abração para todo Tchau. mundo.